Olá, sejam bem-vindos ao livro de Hildegard Peplau, a primeira teorista de enfermagem. Antes de seguirmos uma linha do tempo sobre a história de Peplau, vamos conhecer a mulher que ela foi. Em uma cidade populosa chamada Reading, na Pensilvânia, nasce em 1 de setembro de 1909 Hildegard Peplau, filha de imigrantes de descendência alemã. Na sua juventude, ela era a segunda filha de 6 filhos. Gustave era um trabalhador analfabeto e Ottilie era uma mãe opressiva e perfeccionista. Embora o ensino superior nunca tenha sido discutido em casa, Hilda era de temperamento forte, com motivação e visão para crescer além dos papéis femininos tradicionais. Ela queria mais da vida e sabia que a enfermagem seria uma das poucas opções de carreira para as mulheres de seu tempo. Quando criança, ela testemunhou a devastadora epidemia da gripe, uma experiência pessoal que influenciou grandemente sua compreensão do impacto da doença e da morte sobre as famílias. No ano de 1900, a era das controladoras e autônomas escolas de enfermagem Nightingale chegou ao fim. As escolas passaram a ser controladas por hospitais e o formal aprendizado por livros foi desencorajado. Os hospitais e os médicos viam as mulheres na enfermagem como uma fonte de trabalho gratuito ou de baixo custo. A exploração não era incomum por parte dos empregadores da enfermagem, médicos e prestadores de ensino. A prática da enfermagem era controlada pela medicina. Sua carreira teve início em 1931, em um programa de enfermagem na Pensilvânia, onde ela atuava como enfermeira. No ano de 1943, formou-se em Psicologia Interpessoal, no Bennington College. Estudou nas instalações do Bellevue and White Institute, com o renomado psiquiatra da época, Harry Stack Sullivan, onde procurou compreender e desenvolver a teoria interpessoal de Sullivan, a fim de aplicá-la na enfermagem. No ano de 1945, fez parte de um grupo de enfermeiras americanas do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Atuou grande parte desse período no Hospital de Neuropsiquiatria da Inglaterra. Essa experiência foi tão válida que, após a guerra, ajudou a reformular o sistema de saúde mental dos Estados Unidos, através da promulgação do National Mental Health Act. Em 1947, obteve os títulos de mestra na área de enfermagem psiquiátrica e doutora pelo desenvolvimento curricular pelo Teachers College da Columbia University. Seu primeiro livro, Relações Interpessoais em Enfermagem, foi concluído no ano de 1948, mas só foi publicado 4 anos depois, em 1952, porque foi considerado revolucionário. Também atuou como professora da Faculdade de Enfermagem Rutgers entre 1954 e 1974. Lá criou o primeiro programa de pós-graduação, com especialidade clínica em enfermagem psiquiátrica. Peplau foi a única enfermeira que prestou serviços à ANA, Associação de Enfermeiros Americanas. Também foi enfermeira executiva e depois tornou-se presidente. Em 1997, recebeu o prêmio de maior honra em enfermagem, que tem por nome Christiane Ruhlmann, no Congresso Quadrienal do Conselho Internacional de Enfermeiros. Voltado para o ano de 1952, antes de ganhar a premiação de 97, Peplau desenvolveu as teorias das relações interpessoais, a inovação do campo da enfermagem moderna e a aplicação de conceitos teóricos por outros autores, como Sigmund Freud, Abraham Maslow, Harry Sullivan e Neil Miley, fizeram Peplau desenvolver sua própria teoria da enfermagem psicodinâmica, baseada na relação interpessoal entre paciente e profissional da enfermagem. O processo dessa teoria foi baseado no estudo de outros trabalhos importantes sobre o comportamento humano e o funcionamento da psique. Além disso, ela os combinou com suas experiências pessoais e profissionais em seu campo de trabalho.
Em seu trabalho, Relações Interpessoais em Enfermagem, ela explica como a interação entre o paciente e o enfermeiro deve ser mesclada por meio da cooperação, para encontrar o equilíbrio que proporciona a saúde, bem-estar e a melhoria do estado físico e psíquico. Portanto, ela diz que é uma teoria que está com seu foco voltado para desenvolver sua relação de confiança com o paciente. Após estabelecer esse vínculo, a enfermagem procura auxiliar o mesmo a identificar problemas e achar a solução. De acordo com seu pensamento, pode ser dividida entre fases de relacionamentos e papéis assumidos pelo profissional de enfermagem durante o período do cuidado. Diante disso, neste ano de 1952, foram divididas as fases do relacionamento interpessoal. E na primeira fase, a gente tem a orientação, que é o início da relação interpessoal, e ocorre quando o paciente e família percebe a necessidade de ajuda. Tanto o enfermeiro quanto o paciente trazem suas bagagens anteriores, como cultura, valores, ideias preconcebidas, entre outras, que devem ser levadas em consideração. Ambos têm um papel igualmente importante na interação interpessoal. Existe nessa fase todo o aspecto educativo da relação. A segunda fase, ela vai tratar da identificação. É quando o paciente reage seletivamente no enfermeiro. Ambos precisam esclarecer as percepções e expectativas mútuas. No final dessa fase, o paciente começa a lidar com o problema, o que diminui a sensação de impotência e desesperança do enfermeiro, criando uma atitude de otimismo. Já na terceira fase, o paciente faz o pleno uso dos serviços que lhe são oferecidos. Entretanto, quando se inicia a recuperação, pode experimentar conflitos no seu estado de dependência e independência ao mesmo tempo. A atuação do enfermeiro é continuar a promover a satisfação do paciente em relação às suas demandas, às medidas que elas surgem, e conforme avança a convalescência, deverão ser estabelecidas novas metas, como voltar para casa, ir ao trabalho, no intuito de diminuir a identificação do paciente com a pessoa que lhe prestou ajuda. A quarta fase é a fase da solução. Não menos importante, ela é a última fase do processo interpessoal. É quando presume-se que as necessidades do paciente já foram satisfeitas, através dos esforços cooperativos do enfermeiro e do paciente. Ocorre a dissolução do elo da relação terapêutica. Peplow, além da sua teoria reconhecida, também descreveu 6 funções de enfermagem que ocorrem na prática da interação com o paciente. Essas funções foram descritas da seguinte forma: o estranho. Inicialmente, o paciente observa o enfermeiro como um estranho. E o relacionamento deve ser tratado com respeito, buscando conhecimento de detalhes que, posteriormente, ajudarão na cooperação de ambos. Pessoa de recurso. O enfermeiro oferece respostas para o problema do paciente e fornece explicações sobre o plano de cuidados a seguir para fornecer soluções. O professor. Nesta função, 2 tipos de aprendizado são misturados. O instrutivo, que se baseia no conhecimento através da informação por diferentes meios, e a aprendizagem experimental, com base em atividades práticas realizadas com parte do plano de assistência oferecido pelo enfermeiro. O motorista é uma das funções em que a teoria da cooperação e relacionamento interpessoal entre o paciente e o enfermeiro é aplicada, pois ambos devem participar ativamente em favor dos objetivos estabelecidos no início do relacionamento. O substituto. Para o paciente, o enfermeiro se torna um substituto para alguém de quem ele se lembra com similaridade. Nesse ponto, o enfermeiro deve ajudar a criar diferenças e existe uma relação de dependência e independência entre eles. O conselheiro é uma função mais importante do relacionamento, pois é quando o enfermeiro ajuda a dar respostas e observações da realidade, da situação atual ao paciente, com o objetivo de ajudá-lo a entender o que está acontecendo e poder superar as necessidades.
A enfermeira do século. Embora a teoria de Rigard Peplau tenha sido pioneira no momento, algumas das suas contribuições teóricas não foram bem recebidas nos primeiros anos da sua publicação. A ideia de aprendizagem experimental entre pacientes e enfermeiros foi questionada, e outros pesquisadores discordaram em relação aos 6 métodos que ela proporcionou. São as 6 funções da enfermagem, principalmente ao papel de substituto. No entanto, a aplicação de sua teoria expandiu-se no campo profissional de enfermagem, pois promoveu um aglomerado de teorias comportamentais, sociais e psicoterapêuticas, que, em conjunto, buscam solucionar necessidades insatisfeitas por meio da cooperação, motivação e desenvolvimento pessoal. Então, atualmente o modelo faz parte dos estudos da enfermagem em vários institutos do mundo e continua sendo uma referência para as pesquisas e trabalhos psicoterapêuticos. Em Sherman Oaks, Califórnia, foi adicionado ao Hall of Fame da American Academy of Nursing e foi nessa data, 17 de março de 1999, que Peplau morre, deixando seu legado e a sua história, onde a sua teoria contribui para a enfermagem até hoje.